Andando pelas ruas de Teresina é impossível não perceber uma árvore imponente e bonita que convivemos desde sempre. A carnaúba integra um cenário que é a nossa cara. Vira e mexe, lá estão elas, esbeltas, mas além de esbeltas e elegantes, elas são guerreiras, pois se adaptam às longas estiagens. Surpresa é o cruzamento das ruas Rui Barbosa e Desembargador Freitas no centro da cidade. Mantiveram duas em plena calçada, fazendo uma linda composição de Teresina antiga e moderna. Feliz também foi o grafiteiro, que colocou mais verde de carnaúba em forma de desenho. A árvore é símbolo do Ceará desde 2004, mas é nosso também. Só falta oficializar. Inclusive, lá no estado vizinho, não se pode derrubar palmeiras sem autorização. A carnaúba é inspiração para nome de banda de rock regional, os Carnaubanos da Fronteira. Vida de carrapateiro, Alissa, vida de carrapateiro, parasita, vida de carrapateiro. Por que a carnaúba foi a inspiração de vocês? A carnaúba, ela é uma árvore muito característica e típica do Piauí. Se encontra em todas as partes do Piauí e, como muito das manifestações culturais colocam a cajuína, né, outras referências, a gente pegou a carnaúba que não tinha tanta referência lá da música, porque carnaubanos, né, remete a uma regionalidade, uma naturalidade de um local, de alguém que nasceu num local chamado Terra da Carnaúba. E da fronteira tem um complemento, porque nós somos aqui vizinho do Maranhão, e aí a cultura que se comunica, tanto economicamente, na música, nas artes, o povo daqui vai pra lá, trabalha lá, o povo de lá vem pra cá e trabalha aqui. E é esse intercâmbio. O Carnaubano da Fronteira trabalha com base, se inspirando nesse intercâmbio que existe na terra da carnaúba e a terra do boi bumbá. A carnaúba é muito Piauí. É vida, é a árvore da vida. Dela se aproveita tudo. É forte, é resistente, é tendência eterna. Esse é o Zanzan, do nosso programa de estreia. Programa esse que você pode participar através de sugestões de pautas, críticas e sugestões. Esses são os nossos contatos. O e-mail é zanzandotv@gmail.com. O Twitter é o meu mesmo, @zanviana. Facebook também, Zanviana. Agora, se você quiser ver esse programa na íntegra, basta acessar o www.saladaderúcula.com. Repetindo, www.saladaderúcula.com. Agora a gente vai lá para o Grande Disseu, para o núcleo do Disseu. É que o diretor Marcelo Evelin estreou um novo espetáculo. De repente, fica tudo preto de gente. Vamos ver? Em uma parte do galpão, toda cercada de lâmpadas, um grupo de atores, todos nus e pintados de preto, fazem uma série de movimentos. Então a ideia de comum é a ideia que move o espetáculo. Até agora a gente tem apostado na ideia do corpo, o corpo como esse lugar comum de todo mundo, de toda cultura, de todo lugar, e apostando na ideia de que está aí no corpo exatamente a necessidade dessa massa, essa ideia de formação de aglomerado que se cria quando as pessoas estão juntas. Eu realmente queria trazer pessoas diferentes e com a ideia do preto apagar um pouco as especificidades de cada um, tentando buscar um denominador comum. Falando nisso rapidamente, o que é que tu usou? Que tinta é essa? Me explica só um pouquinho para as pessoas entenderem. Isso é carvão moído com óleo vegetal no corpo. Vem de uma ideia do Canete, Elias Canete, que me inspirou para esse espetáculo. Escreveu um livro chamado Massa e Poder, que foi publicado em 1960 e que falava que de todas as ideias de massa, das ideias de massa agregando poder, das ideias da massa de excluídos. Então é um carvão e ele fala também que um dos símbolos maiores dessa massa é o fogo. A gente experimentou vários tipos de massa. Então tem uma massa que a gente chama de massa da fuga, que é estar todo mundo dentro, como a gente tem o sentimento hoje, principalmente na contemporaneidade, de estar junto de outras pessoas e se sentir só. Então essa, por exemplo, é uma das massas que a gente foi experimentando e buscando dentro do processo. Tem uma massa que a gente chama de polvo, que é uma toda escorregadia e meio aquática que acontece no chão.
E tem uma massa que a gente chama da massa da orgia, que é no final. Que então cada massa explora um tipo de sensação, de percepção corporal, mas sempre junto, todo mundo junto. Como o próprio nome indica, o espetáculo é escuro e as imagens ficam incompreensíveis, um pretume só. Algumas vezes se pode ver a cara dos atores, outras fica impossível o registro sem luz específica. This performance, we have people from Piauí, from São Paulo, from Amsterdam, you are from Amsterdam, and from Japan. And you talk about people. How was your creative process? How was my creative process? Like from the group or mine in particular? Your particular and with the group. It's a good question. Yeah, well, with the group creative process, I think creative process went really well, much together with the whole process of getting to know each other and getting to know each other's differences in order to know what the similarities are. Because we've really been looking for what's the similarities between people in general. Antes do Piauí, o espetáculo estreou no Rio de Janeiro, na 21ª edição do Panorama Festival e no Teatro Cacilda Becker. Por onde é que vai andar agora a peça? De repente fica tudo preto de gente. A gente tem algumas propostas, a estreia foi bem boa no Rio, tinha muitos programadores de teatros e festivais internacionais. A gente já tem agendado Kyoto e Bruxelas no ano que vem, e tem ainda bastante contrato aí, São Paulo, Canadá, Frankfurt, Viena, Portugal, tem várias coisas sendo agendadas. O espetáculo parece, pelo visto, que vai ter uma carreira, a gente vai vender, porque eu nunca sei, quando eu faço um espetáculo, eu realmente nunca sei do que vai dar, mas por esses 6 espetáculos no Rio, com bastante programadores, deu para ver que a gente vai circular, então já tem algumas coisas marcadas e vendendo mais na Europa.